Presidente, mas tem uma questão que nos acende de alerta. No Brasil, tem crescido significativamente movimentos antissemitas. O antissemitismo tem crescido no Brasil, presidente. Nós temos percebido o próprio governo brasileiro com discursos antissemitas, com discursos contrários ao povo de Israel, ao povo judeu, e estimulando, senhor presidente, o que é pior, estimulando que dentro das universidades, dos estabelecimentos comerciais, em outros locais, pessoas com o subterfúgio ou a desculpa de defender a faixa de Gaza comecem a atacar pessoas que ergam a bandeira de Israel. Tivemos recentemente numa universidade, um grupo partiu para o ataque em cima de um jovem que estava segurando a bandeira de Israel, acredito que no estado de São Paulo. Tivemos também uma comerciante que teve dentro de sua loja invadida e o pessoal em defesa aos palestinos ou em defesa à faixa de Gaza partiu para prejudicar aquele comércio, quebrar coisas, detonar as coisas dentro daquele comércio. Nós sabemos, presidente, que no Brasil antissemitismo é crime. É crime. Fazer discurso de ódio ao povo judeu, ao povo de Israel, é crime no Brasil. Nós não podemos aceitar ou tolerar que seja promovido o discurso em favor ao Hamas, por exemplo, sob a justificativa de que está defendendo a liberdade de um Estado palestino. O povo brasileiro, historicamente, ele tem posicionado com uma postura pacífica, de não entrar em guerras, de não entrar em conflito. Essa é a postura do Brasil. Internacionalmente reconhecido como um país que não entra em guerra. Internacionalmente reconhecido como um país que não entra em ações que defendam um posicionamento radical dentro da história. Porém, é importante lembrar que no passado, o Brasil já esteve próximo de governos antissemitas. Lembrar Getúlio Vargas. Na era do Getúlio Vargas, o governo brasileiro teve uma proximidade e isso trouxe uma rejeição internacional para o nosso país. E era um governo de esquerda. Hoje, novamente, com o Lula recebendo apoio e manifestação de apoio do Hamas, demonstra que o nosso país está indo novamente, junto com a esquerda, para o lado do antissemitismo. E isso nos preocupa, presidente. Naquela ocasião, no dia em questão, estávamos recebendo o embaixador de Israel. O embaixador de Israel esteve aqui, na sala do Colégio de Líderes, apresentando aos deputados as atrocidades que aconteceram em Israel, naquele evento, que mataram diversas mulheres, crianças, idosos, indiscriminadamente. Mataram crianças, queimaram bebês. O Hamas tem como sua bandeira, senhor presidente, a exterminação do povo judeu. É a bandeira do Hamas. Eles querem o extermínio do povo judeu. Ele não quer convívio. A grande dificuldade de estabelecer um tratado de paz no Oriente Médio, estabelecer um tratado de paz na faixa de Gaza, a grande dificuldade é que por mais que Israel aceite a todo e qualquer cidadão do mundo, o Hamas não aceita. E quem governa a faixa de Gaza é o Hamas. Nós não podemos separar uma coisa da outra. O que tem a ver tudo isso com a ação que está sendo representada contra o Abílio? Eu era membro naquela ocasião da Comissão de Direitos Humanos. Membro. Era meu direito estar em qualquer atividade da Comissão de Direitos Humanos. Aquela atividade não foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos. Aquela atividade não era uma atividade oficial da Comissão de Direitos Humanos. Do nada, alguns parlamentares de esquerda decidiram realizar um ato. E ato não é ação da comissão. Ato é ato de protesto, é ato de manifestação. Não é um ato ordeiro, organizado, previamente notificado, documentado à Comissão de Direitos Humanos ou à Câmara Federal. De modo algum. Era um ato.
onde alguns parlamentares correram atrás de uma sala para fazer um ato de repúdio a Israel. E naquele ato de repúdio a Israel, eles pegaram a bandeira de Israel e picharam a bandeira de Israel. Ela estava sinalizada com um cruz em X de sangue na bandeira de Israel, que tem uma simbologia tanto para o povo judeu, para o povo cristão. A bandeira de Israel não significa só um Estado, não significa só uma nação. A bandeira de Israel significa para o povo judeu e sim para o povo cristão uma mensagem do Senhor Deus. É uma mensagem religiosa, ela não é apenas uma bandeira. Tem a estrela de Davi ali, tem uma série de significados ali. E pegaram a bandeira de Israel e começaram a fazer chacota, jogando sangue em cima da bandeira de Israel. O que eu pedi? A segurança do plenário. Fui a presidente da comissão, pedi a presidente e pedi a segurança. É possível fazer um ato de protesto na Câmara? É possível, pode-se fazer um ato de protesto. Mas estávamos recebendo o embaixador de Israel. O meu pedido o tempo todo é: retirem a bandeira de Israel que está sendo prejudicada com essa marca em cima da bandeira. Retire essa imagem. Esse cartaz com a bandeira de Israel, com sangue sobre a bandeira, estava em cima de todas as bancadas, como se fosse uma atividade organizada pela Câmara Federal. O que passa para o mundo, a mensagem internacional, é que dentro da Câmara dos Deputados do governo brasileiro, Israel não é bem-vinda. É essa mensagem que passava, isso não é verdade. Isso não representa o sentimento do povo brasileiro. Isso não representa a maioria dos deputados. Eu tenho certeza absoluta que se tivesse qualquer ação contra o povo de Israel, não passava no plenário da Câmara dos Deputados. Não representa a Câmara dos Deputados. Não representa as comissões da Câmara dos Deputados. Mas, alguns deputados, querendo se aproveitar da narrativa e da imagem do local, pegaram a bandeira e tentaram danificá-la. Além disso, presidente, eu, em momento algum, não tem um vídeo, um áudio, uma foto, uma palavra minha agredindo uma pessoa, não tem uma fala minha agredindo ninguém, xingando ninguém, ofendendo ninguém. Todos os vídeos elucidam o quanto eu fui agredido naquela comissão. Fui agredido pelo Glauber, fui agredido por deputadas, fui agredido por diversos, rasgaram meu terno, rasgaram minha camisa, me agrediram fisicamente pelas costas. Se não fosse a segurança legislativa no plenário, sei lá o que poderia ter sido acontecido. Aqueles que pregam a tolerância, o discurso, eles se aproveitaram de um ato para pregar um discurso de ódio contra Israel, que para nós, deputados de direita, para nós, deputados cristãos, pregar o ódio a Israel é antissemitismo. Para nós isso é antissemitismo. E ali observando, e eu não queria ser o único deputado, não era meu desejo, gostaria que outros estivessem ali comigo, mas eles estavam com o embaixador de Israel, eu passava por ali, não fui na intenção de encontrar. Eu olhei as bandeiras de Israel sendo manchadas e falei, tem alguma coisa errada aqui nesse lugar não está certo. Por fim, presidente, eu quero dizer o seguinte, que me representar na comissão de ética sobre esse assunto é um ato de censura, aquele que combate ao antissemitismo. É um ato de censura. É tentar se aproveitar da comissão de ética para tentar censurar qualquer parlamentar de defender o Estado de Israel, principalmente em manifestações como essa. Eu, entrando naquela manifestação, pedindo a remoção da bandeira de Israel, que não usasse a bandeira de Israel daquela forma, eu estava apenas e tão somente como um ato de protesto, pedindo ao Poder Legislativo que retirasse aqueles documentos que infringem a lei, pregar o antissemitismo. Por fim, presidente, eu entendo que é procedimental, uma vez que alguém encaminha à comissão de ética um pedido, é procedimental. Sorteia-se, escolhe o relator, escolhe os membros, escolhe as pessoas que participarão
Após isso, é feita a leitura do relatório, dá oportunidade, e a pessoa vai explicar o que estava acontecendo, e se isso for acatado pelos membros, terá um parecer favorável ou contrário à abertura da comissão. Mas, apesar desse procedimento, senhor presidente, é importante consignar como é utilizado esse instrumento para destruição moral da reputação desses deputados. Saiu matérias em todos os sites de esquerda. É como se tivesse organizado pela Mind, aquele negócio que vários Instagrams, rede social de digitais influencers, saiu matéria em todas. O Abílio está na comissão de ética. Lá no meu estado mesmo, eu sou oposição ao presidente da Assembleia Legislativa, eu sou oposição ao prefeito da minha cidade. Fontes de rendas necessárias, fontes de rendas utilizadas ali pelos veículos de comunicação, pegaram as matérias e espalharam em todo lugar. Abílio pode ser cassado na comissão de ética. Para quê? Para tentar usar desse instrumento como um instrumento que, independente do resultado do relator, é utilizado para destruição de reputação. É utilizado para destruição moral. E não pense que esse processo de ter uma agência ou ter um órgão que organiza a destruição moral dos seus opositores políticos ao governo federal acontece apenas em nível nacional. A nível estadual também acontece. A nível estadual também é organizado por alguns veículos a destruição e colocar termos pejorativos e colocar termos que denigrem a imagem de um deputado de oposição como eu. Então, por fim, eu quero dizer, presidente, se o resultado for pela cassação, eu terei o orgulho de ter defendido o Estado de Israel naquela ocasião. Terei o orgulho de ter defendido o Estado de Israel naquela ocasião. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos silenciar diante do grito dos maus. Porque, como Martin Luther King já dizia, não podemos, senhor presidente, deixar que o mal prevaleça e nos silenciarmos e nos omitirmos e nos ocultarmos. Sempre, sempre, sempre que a esquerda pregar o antissemitismo e eu estiver por perto, estarei me manifestando contra esses atos criminosos antissemitas. Sempre, presidente. Se custar o meu mandato para defender o Estado de Israel e a relação de paz do Brasil, se for o caso de custar o mandato, eu estarei com o meu mandato à disposição. Eu não entrei na Câmara dos Deputados para ser covarde. Eu não entrei na Câmara dos Deputados para me silenciar diante dos gritos que a esquerda propaga. Quando vier para discutir o aborto, eu vou estar lá discutindo contra. Quando vier para discutir a ideologia de gênero nas escolas, eu estarei lá para discutir contra. Se for me jogar na comissão de ética por estar fazendo meu papel de representar a voz do povo que não concorda com isso, estarei. Esse grito antissemita da esquerda não é o grito da maioria, é o grito da minoria, e eu não vou me silenciar ao grito da minoria. O nosso povo, o povo brasileiro, não é antissemita. O povo brasileiro ama Israel. O povo brasileiro ama os judeus. Assim também como o povo brasileiro ama o pessoal palestino, da Líbia, os libaneses, amamos todos esses países. Nós não pregamos o ódio entre esses países. E em falar nisso, senhor presidente, é muito importante deixar claro. Se um cristão, se um espírita, se alguém da Ubanda, se alguém da esquerda, se alguém da direita for no Estado de Israel, será bem-vindo. Mas se todos esses grupos, inclusive os LGBTs, forem na faixa de Gaza, verás o que vai acontecer. Vai ver se dentro da faixa de Gaza há o amor, a tolerância e o respeito que tanto se prega. Eu sei que seria ideal que eu fosse breve nas minhas palavras para ouvir já direto o parecer do relator. Eu sei disso. Mas para mim isso tem um significado muito importante, Alexandre. Muito importante. Porque não é o Abílio só, entenda bem, não é só o Abílio na comissão de ética por causa de ter sido feito um protesto ou um ato contrário ao antissemitismo dentro da Comissão de Direitos Humanos. Não é só isso. Tem um significado muito maior.
Aquele estudante com a bandeira de Israel na universidade não teve a oportunidade de microfone, de fala que nem eu estou tendo aqui. As pessoas que defendem o Estado de Israel não têm a mesma oportunidade de fala no microfone que nem eu estou tendo aqui. Eu, por ser um deputado federal, estou tendo o privilégio de expor os pensamentos. E tantos outros judeus que são condenados silenciosamente. E quantos outros que são abandonados pelo governo brasileiro silenciosamente. Você acha que um judeu, você acha que um cidadão de Israel tem tranquilidade de vir visitar o Brasil? Com essa postura internacional que o Estado brasileiro tem se posicionado? Será? Será que um cidadão americano que ama Israel tem tranquilidade de falar, vou para o Brasil? O mundo enxerga o Brasil como um Estado aliado ao Hamas, a grupos terroristas, que financia e abastece esses grupos terroristas. O que o governo brasileiro tem feito, mandando recursos ao Hamas, é o Hamas. Não vem falar, estou mandando recursos à faixa de Gaza. Está mandando recursos ao Hamas. Quem governa a faixa de Gaza é o Hamas. Se o governo brasileiro está alimentando isso, é o governo brasileiro alimentando grupos terroristas. Pode custar o meu mandato. Pode se posicionar contrário à minha opinião. Mas eu estou dizendo aquilo que muitos brasileiros teriam o desejo de dizer e não têm a oportunidade de falar. Muitas vezes, a gente vê em atos do governo federal, do Lula, boné de facção criminosa, boné de invasor de propriedade e bandeiras do Hamas. É esse o governo que acha que representa o povo brasileiro? É por essas e tantas outras que a popularidade do presidente da República está caindo. Porque o povo está despertando para o que de fato é o governo brasileiro. Alimentação mais cara, favorecimento dos bancos e bandeiras que não representam o que o povo deseja. Por fim, deixo o meu mandato à disposição da Comissão de Ética, para que seja apreciado, tanto pelo relator, pelo presidente, pelos membros, que nós, de maneira nenhuma, vamos fazer um discurso de ódio. Não vamos fazer um discurso de ódio. Eu me solidarizei, inclusive, ao fato do que aconteceu no Rio de Janeiro com a vereadora Marielle, e me solidarizo. Não pregamos o discurso de ódio, mas também não defendemos. Não defendemos e não nos silenciamos diante de grupos antissemitas que defendem o extermínio do povo judeu. Essa é a minha defesa, essa é a minha manifestação, e muito obrigado, presidente. Agradeço